Bom, dentro do habeas corpus, na segunda parte, né? Essa segunda parte nós vamos falar sobre a dilação probatória. O habeas corpus é um procedimento rápido, célere, né? Ou seja, ele trata da liberdade de locomoção do indivíduo. Por esse motivo é que o rito processual do habeas corpus não comporta instrução probatória, e que é a ideia próxima à do mandado de segurança, que nós vamos tratar mais à frente, né? Falar especificamente sobre o mandado de segurança. Bom, diante de uma decisão judicial transitada em julgado, devemos optar por um habeas corpus ou pela revisão criminal? Essa é uma questão de prova, né? Que diuturnamente cai em concursos aí. Bom, a gente que estuda, né? Está preparado, né? Duas dicas são necessárias, são de suma importância para você identificar a via impugnativa adequada. Lembrando que a revisão criminal também é uma via de impugnação. Bom, constrangimento à liberdade de locomoção. O habeas corpus só pode ser impetrado se houver risco à liberdade de locomoção, razão pelo qual não é cabível, por exemplo, se o condenado já cumpriu a pena. A revisão criminal, por sua vez, pode ser ajuizada mesmo depois do cumprimento da pena. Dilação probatória. O habeas corpus não comporta dilação probatória, o que já é possível em sede do Instituto da Revisão Criminal. Ok? O habeas corpus não comporta dilação probatória, o que já é acessível, né, pelo Instituto da Revisão Criminal, embora, como regra, não se admita dilação probatória pelo Instituto do Habeas Corpus. É possível a concessão da ordem para o recolhimento, ou melhor, reconhecimento de excesso de prazo no processo penal, em especial para aquelas hipóteses excepcionais nas quais a mora processual, a demora, o atraso processual não seja atribuível à defesa, bem como se trate de causa dotada de menor complexidade probatória. Medida liminar. Diante de uma situação de urgência, o habeas corpus deve ser impetrado com pedido liminar. Para que a liminar seja concedida, o relator deve verificar a presença do fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e do periculo in mora, o perigo da demora, né, do atraso, da morosidade. Outros exercícios que envolvem o habeas corpus. Permite-se a impetração de habeas corpus na justiça eleitoral. Assim, os atos de autoridades policiais que possam consubstanciar violação à liberdade de locomoção de eleitor podem ser questionados por HC, habeas corpus, sendo respeitada, no entanto, a competência originária dos tribunais eleitorais. Considera-se coação ilegal, passivo de HC, habeas corpus, a manutenção do acusado em cárcere quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Tá? Por isso que a coação é ilegal, né? Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado, ou seja, o processo será renovado. Cabe habeas corpus no caso de réu processado ou condenado pelo artigo 28 da Lei 11.353 de 2006, porte de drogas para consumo pessoal, mesmo não havendo risco, ainda que potencial, de que seja preso, já que, neste caso, não é possível a aplicação de pena privativa de liberdade, né? Porte de drogas para consumo pessoal, não é possível, né, a aplicação de pena privativa de liberdade. Regra geral, segundo o STJ e o STF, não admitem habeas corpus para rediscutir a dosimetria da pena aplicada na sentença. Excepcionalmente, ao julgar o habeas corpus, estes tribunais, STF e STJ, admitem rever a pena aplicada se houver ilegalidade manifesta e desde que
não seja necessária a rediscussão de provas. De todo modo, lembre-se que cabe habeas corpus após o trânsito em julgado, desde que não tenha sido extinta a pena privativa de liberdade. É o que consta da súmula 695 do STF. Ok? Se houver empate na votação de um habeas corpus em julgamento, tanto no STJ, tanto no STF, deverá prevalecer a decisão mais favorável ao paciente, não sendo necessária a convocação de magistrado de outra turma para fins de desempate. Ok? Beleza. Bom, não cabe habeas corpus de decisão monocrática de ministro do STJ que nega seguimento à identificação constitucional lá impetrada, por ser substitutivo de recurso ordinário. Caso concreto, o advogado impetrou um habeas corpus no STJ em favor do seu cliente. O habeas corpus foi distribuído a um ministro, relator qual, entretanto, de forma monocrática, não conheceu o direito, o right, que a gente chama, né? Qual o recurso cabível contra esta decisão do relator? Decisão monocrática. Agravo regimental, é o chamado AR, né? A ser julgado por uma das turmas do STJ. Ao invés de interpor o AR, agravo regimental, o advogado pode impetrar novo habeas corpus, desta vez para o STF, questionando a decisão monocrática do relator do STJ. Questão de prova. O STF entendeu que não, por entender que o habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário, o que não é admitido. Ok? Não é possível, na via do HC, habeas corpus, discutir-se a correta tipificação dos fatos imputados ao paciente na ação penal. O habeas corpus não é instrumento legal para examinar se correta ou não a tipificação penal, a materialidade, o mérito, né? Por envolver exame de mérito. Direito esse reservado à instância ordinária. O controle judicial prévio de admissibilidade de qualquer acusação penal, mesmo em âmbito de habeas corpus, é legítimo e não ofende os princípios constitucionais do juiz natural e do monopólio da titularidade do MP, Ministério Público, em ação penal de iniciativa pública, quando a pretensão estatal estiver destituída de base empírica idônea. Em suma, resumindo, o Poder Judiciário pode rejeitar denúncia oferecida pelo Ministério Público quando não houver indícios mínimos de autoria e materialidade, né? Autoria ou prova da materialidade. O impetrante, prejudicado com a decisão do seu habeas corpus, interpuser o recurso ordinário fora do prazo, este recurso deverá ser recebido como se fosse um habeas corpus substitutivo, determinado o réu preso impetrou do próprio punho, sem assistência de advogado, né, ele próprio, um habeas corpus no STJ, que não conheceu da ação pelo fato de que o pedido não foi acompanhado de documentos ou informação processual sobre a situação do paciente. A Defensoria Pública interpôs RO, recurso ordinário, e o STF entendeu que o STJ deveria ter conhecido do habeas corpus lá impetrado e solicitado informações ao juízo das execuções criminais, apontado como autoridade coatora, a fim de esclarecer as alegações contidas na inicial do right, inicial do direito. Com a adoção desta providência, o STJ supriria o fato do habeas corpus estar mal instruído. Não é razoável que o tribunal se recuse a pedir informações à autoridade impetrada e indefira liminarmente o habeas corpus ao entendimento de que este deveria estar instruído de forma satisfatória, considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e o Código de Processo Penal não exigem que o remédio heróico, ou seja, o habeas corpus, né, seja instruído com documentos. Diante disso, o STF, Suprema Corte, proveu o recurso ordinário no habeas corpus e determinou que o STJ examinasse o mérito do habeas corpus lá impetrado e solicitasse informações ao juízo das execuções criminais, apontado como autoridade coatora, a fim de esclarecer as alegações contidas na inicial do right, inicial do direito.
O STF não tem competência para julgar habeas corpus cuja autoridade apontada como coautora seja delegado federal, chefe da Interpol no Brasil. O estagiário de direito pode implementar habeas corpus no STF, mas não terá direito de fazer sustentação oral de seu pedido, por se tratar de ato privativo de advogado. Lembrando que quando a gente fala alegações contidas na inicial do right, né? Esse right quer dizer concessão da ordem, ordem escrita ou mandamento, ok? Trata-se de palavra em inglês que significa ordem escrita ou mandamento. No direito, tal palavra é empregada nas peças referentes a habeas corpus e ao mandado de segurança, em que é pedida a concessão do right, ou seja, pede-se a concessão da ordem do pedido formulado em tais petições, né? Concessão da ordem, concessão do HC. Ok? Ficamos por aqui. No próximo falaremos sobre a revisão criminal, que é ainda uma das formas de ações de impugnação. Até breve. Vamos estudar juntos.